O que você faria se uma tragédia acontecesse agora aí na sua casa? O que você faria se alguém na sua família, nesse momento, uma visita, um filho, um cônjuge, a esposa ou marido, se alguém na sua casa passasse mal, perdesse a respiração, caísse, o que você faria? Eu vou te falar o que a maioria de nós faz quando acontece uma tragédia inesperada e desse tipo. A gente liga para o pronto-socorro, a gente pede socorro. E a gente pede socorro porque a gente não sabe socorrer. Por isso que existem tantos cursos de primeiros socorros nas empresas, nas escolas, e mais ou menos como aquelas aeromoças nos aviões que ficam ali ensinando como é que puxa a máscara, como é que afivela o cinto, como a gente deve se comportar na hora do pânico, as saídas de emergência nas asas do avião, mais ou menos como naqueles momentos de explicações nas aeronaves, a maioria não presta atenção. Nós não prestamos atenção. A gente, possivelmente a maioria já participou de algum curso de primeiros socorros, mas nós não prestamos atenção. A maioria de nós não sabe como reagir, a gente não sabe como socorrer, a gente fica com medo de quebrar a coluna da pessoa, de, chacoalhar a pessoa, fazer alguma coisa errada para que a pessoa se reanime, para que a gente preste um socorro efetivo, perfeito e que de fato ajude a vítima. Porque socorro bem feito, precisa ser feito por profissionais. Em 1964, ano que eu nasci, foi escrita uma poesia que era um grito de socorro. Essa poesia ela dizia mais ou menos assim: socorro, preciso de alguém. Socorro, não qualquer pessoa. Socorro, você sabe, eu preciso de alguém. Socorro. O autor deste grito de socorro em 1964, ele estava passando por uma profunda depressão. Ele estava vivendo um momento crítico na sua história e na sua vida. Por conta da depressão, ele estava bebendo e comendo excessivamente. Isso contraiu nele muitos problemas com a sua saúde. Ele vivia um momento onde a sua banda estava vivendo sérios conflitos internos na banda. Ele estava vivendo um casamento de fachada. O casamento dele era mecânico, era automático, era frio, era distante da sua então atual esposa naquela época, Cíntia. De quem eu estou falando? Eu estou falando de John Lennon, um dos principais Beatles. Ele foi o autor principal de um dos maiores sucessos dos Beatles, Help. Você já cantou essa música, você já ouviu essa música, e quando eu falo Help, você já está lembrando mais ou menos do ritmo e da batida da música. Tudo isso que eu falei para você, em 1970, John Lennon, numa entrevista, ele confirmou tudo. Tudo isso que eu falei para você não é interpretação de fãs, de repórteres, de jornalistas, não. Tudo isso que eu estou falando para você, John Lennon, ele se abriu e ele falou exatamente o que ele sentia. Aliás, John Lennon, ele diz que Help era uma das preferidas, era uma das músicas que ele mais gostava. Por quê? Porque ele diz no testemunho dele que a letra da música Help, ela refletia a verdade da vida dele. E a verdade, ela causa isso na gente. A verdade, ela pode machucar, mas à medida em que o tempo passa, ela vai trazer satisfação no nosso coração, na nossa alma.
Quando eu digo que ele é o principal autor, porque toda a letra, a maioria da letra da música foi composição e autoria de John Lennon. Paul McCartney chega para concluir e fechar essa música. Um mega sucesso dos Beatles. Help foi o título do segundo filme dos Beatles nos cinemas. Assim como John Lennon, nós temos milhões de pessoas clamando por socorro. Assim como John Lennon, nós temos bilhões de pessoas que também estão falando que precisam de alguém especial, alguém que possa socorrer, que possa vir em socorro dessa gente. O Salmo 121 mostra o poeta hebraico olhando para os montes, e ele diz: eu olho para os montes, e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E a pergunta dele, quando fala eu olho para os montes, tem a ver também com toda a cultura enraizada naquela região do culto a Baal, porque todos os altares a Baal e as divindades pagãs eram erguidos nos montes em toda a região do Oriente. Então o salmista, na poesia bíblica, no Salmo 121, ele começa desse jeito: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem de falsos deuses, o meu socorro vem do Senhor, aquele que criou, que fez os céus e a terra. Bom, se o socorro vem do Senhor, e se a gente pode ter este socorro, como eu tenho acesso? Como é que eu posso ser beneficiado pelo socorro que vem de Jesus na minha vida? Eu vou te convidar para entrar comigo, juntamente com os discípulos, em um barco. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler em nome de Jesus a partir do versículo 23. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, ó homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, eu peço a tua bênção sobre esta palavra. Tem um povo, Pai, tem muita gente que está nos acompanhando, está juntinho conosco desde as 10 horas da noite. Pai, a gente já está entrando nessa madrugada, e eu creio, Senhor, no fluir do teu Espírito e no agir da tua soberana vontade. Pai, eu sou submisso à tua palavra, e eu creio na verdade contida na tua palavra, eu creio nas revelações da tua palavra, e eu sei que a tua palavra é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra se torne em chama viva, para aquecer corações, para mudar atitudes, para transformar famílias e relacionamentos, para avivar a tua igreja. Me ajuda nessa hora, Pai. Perdoa os meus pecados, que os meus pecados não interfiram na exposição da tua palavra, mas fala com poder, fala com amor na vida de cada um de nós. Amém, Senhor. Primeira coisa que a gente aprende aqui, logo no versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que é que eu preciso fazer para receber o favor, para receber e ter acesso ao socorro de Jesus? Primeira coisa, siga a Jesus. Siga a Jesus. O texto começa dizendo que Jesus entra num barco e os discípulos
seguem a Jesus. No começo da pandemia, o que muitos de nós falávamos, inclusive eu, a gente falava assim: bom, o vírus está no ar, o vírus está aí, o vírus pega ricos, pega pobres, pega todas as classes sociais, estamos todos no mesmo barco. Não deixa de ser verdade. Essa é uma expressão popular, essa não é uma expressão bíblica, é uma expressão que ela se auto-explica e a gente consegue entender. Quando a gente diz estamos todos no mesmo barco, é justamente por causa disso. Tem um vírus no ar e este vírus, ele não escolhe classe social, ele pode pegar quem ele quiser. Notícias de gente que ficou isolado e não saiu de casa e foi contaminado, não faltam. Notícias de gente que tomou todos os cuidados, que não era grupo de risco e foi contaminado, não faltam. Não faltam essas notícias. Aliás, hoje já se diz, aqui no estado de São Paulo, não sei aí no seu estado, não sei aí no seu país, que hoje, dado o colapso do sistema de saúde, a praticamente máxima lotação dos leitos, não basta você ter grana, porque você pode ter grana, mas se você contrair o vírus e precisar e não tiver leito, o teu dinheiro não vai resolver. Enfim, mas no começo da pandemia a gente falava, estamos todos no mesmo barco. Aí já surgiram os intérpretes desta frase e disseram o seguinte: não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar. Por quê? O mar seria a pandemia, seria a crise. Tem gente que está numa jangada, tem gente que está numa canoa, tem gente que está num barquinho velho, mas tem gente que está num iate, está num transatlântico, está num navio. É verdade, eu concordo, eu não discordo, e eu não vou polemizar em cima de expressões populares, mas está certo. Nós estamos no mesmo mar, e cada um tem o seu barquinho, ou às vezes nem um barquinho, se apegou a uma boia e está falando SOS, como no nosso logotipo, o logotipo da nossa vigília, que o O é uma boia salva-vidas. Mas eu entendo, olhando agora em perspectiva, tendo o privilégio de poder olhar um ano para trás, que a pergunta não é nem se estamos no mesmo barco, se nós estamos no mesmo mar. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: independente do barco que você está, Jesus está presente? Independente de como seja, de quais sejam os recursos da sua embarcação, Jesus está presente. Deixa eu passear com você por 3 navios. O primeiro navio se encontra em Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6, Deus se cansa. Deus ele está cansado da sua criação, porque a sua criação peca de forma absurda, num volume insuportável pela santidade de Deus. E aí a gente tem a primeira destruição do planeta. A gente tem o primeiro evento que marca uma era, que é justamente o dilúvio. E um homem é convocado e comissionado para construir um navio, não é um barco, para construir um navio. É no capítulo 6 que Noé recebe a ordem para construir uma arca. Especialistas vão falar para a gente que na arca, dadas as dimensões que a Bíblia passa, caberia naquela arca cerca de 500 automóveis 1000. Cara, é um navio. É um navio. Quanto tempo Noé levou? Segundo os relatos bíblicos, praticamente 100 anos. Pregando e construindo, e ninguém dando ouvido à pregação de Noé. Mas o dia que ele entrou naquele navio, o dia que ele entrou na arca, e diz o livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, que Noé, pela fé, ele construiu uma arca para a salvação de sua família. Noé, ele teve a bênção de ter todo o seu ministério, a sua dedicação, o seu trabalho, e ele não perdeu a sua família. E a sua família entra naquele barco enorme, naquele navio, e são salvos da água do dilúvio. Era um navio, não era um barquinho. Deus estava presente.
Segundo barco, a gente chega no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, logo no versículo 3, Jonas, o texto diz que Jonas encontra um barco, e esse barco que ele encontra, ele paga, ele compra um bilhete, uma passagem, para fugir da presença do Senhor. É a primeira vez na história que você encontra um profeta que gasta dinheiro para fugir da presença do Senhor, e era fuga mesmo. Jonas, ele queria realmente se afastar de Deus, porque o navio, quando ele compra a passagem, a ordem é para que ele fosse a Nínive, e ele vai para Tarsis. Nós estamos falando de uma distância de quase 4.000 metros, ou seja, é muita distância para aquela época, é muita distância para aquele momento, é muita distância para aquela geração. Ele achava que dava para fugir da presença do Senhor. É muita coisa, é muita coisa. Só que, se você ler o capítulo 1, todo o capítulo 1 de Jonas, é muito legal. Ele entra no navio, ele vai para o porão do navio, ele está fugindo de Deus, e aí o texto diz que Deus mandou um forte vento no mar e começou a chacoalhar aquele navio. Todo mundo fica desesperado. Na minha tradução diz que o capitão desce no porão e olha para Jonas, e ele está dormindo, ele não acorda, e ele vai falar: ô dorminhoco, você não vai orar para o teu Deus? Está todo mundo desesperado no navio. E o texto diz um pouco antes que toda a tripulação, todos os passageiros naquele navio, ora cada um ao seu Deus, e aparece Deus com D minúsculo aqui na tradução. E nada resolve, as coisas só pioram. Aí eles chamam Jonas, eles lançam sortes entre eles para ver quem estava acarretando aquele problema, e a sorte cai sobre Jonas, e eles perguntam: cara, quem é você? De onde você vem? Qual é o seu Deus? Quem é seu povo? E Jonas fala: eu sou hebreu, eu sirvo o Deus criador dos céus e da terra e dos mares. E eles temem. E aí ele conta que ele fugia de Deus. E aí os caras, eles falam: caramba, o que a gente vai fazer agora? E Jonas responde: vocês me issem ao mar, me joguem ao mar, que tudo isso vai resolver. Mas mesmo assim, temerosos, aqueles homens não jogam Jonas. O texto diz que eles tentam remar para ver se levava o navio à terra seca e segura, mas o vento era muito forte e não deu. Até que eles jogam Jonas e eles oram. E aí o texto vai dizer que no final do capítulo eles oram ao Deus do céu, ao Deus de Jonas. Ou seja, aquele navio onde Jonas foge tinha a presença de Deus. O vento foi Deus que mandou. Jonas é jogado ao mar e acontece ali uma grande conversão, porque aqueles caras começam a orar ao Deus de Israel, e a paz volta, e Jonas é jogado ao mar. É um navio, Deus está presente, a luta ali é grande. E aí a gente chega no Novo Testamento, Atos capítulo 27, Paulo é prisioneiro também num navio, um navio que parte e que para em várias cidades, até que vai seguir viagem num trecho onde Paulo fala: ó, gente, não vamos, que a coisa não vai ficar boa, não vai dar certo, mas mesmo assim eles vão. Os caras ouvem a palavra do capitão, o capitão tem experiência, o capitão entende do mar, o capitão sabe navegar, e Paulo é só um apóstolo, e é um prisioneiro, quem vai ouvir ele? Mas não passam muitos tempos, muitos dias, e eles têm que enfrentar um vento que Atos do Apóstolos dá para a gente o nome, é o Euroaquilão, um vento poderoso, que chacoalhava aquela embarcação com 276 pessoas, um navio para a época. O que aconteceu? O que aconteceu é que Paulo, ele vira para os caras, e Paulo não quer nem saber se ali o pessoal segue a Cristo ou não, se tem fé ou não, se é ateu ou não. Paulo, ele faz o que um homem de Deus tem que fazer, ele ora por toda a embarcação, e ele vai dizer para os caras: fiquem tranquilos, ninguém vai perecer, nós vamos perder a embarcação, mas nenhuma vida se perderá nesse naufrágio. Já tinha passado vários dias de luta em alto mar,
por causa dos ventos e da forte tempestade que assolava aquela embarcação. E Paulo ficou quieto. Por que Paulo só fala agora? O versículo seguinte do que Paulo disse explica. Paulo ele vai dizer assim: na noite passada, Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo falou para mim que ninguém se perderá. Eu acho isso lindo, porque homens de Deus falam quando Deus fala e falam o que Deus fala. Homens de Deus não se levam pelas emoções do momento e saem falando qualquer coisa, dizendo: o Senhor disse, o Senhor falou. Paulo ele aguardou, ele suportou aquela luta, ele era um prisioneiro. Mas aí o anjo vem e fala com ele, aí ele fala com autoridade, e ninguém se perde. Lê o capítulo de Atos, o capítulo 27, ninguém se perde. 276 pessoas são libertas, são salvas. Deus estava presente na vida de um homem que foi intercessor, orou e foi usado para aquela geração. A pergunta é essa: Deus, Jesus, está em seu barco. Nós precisamos seguir a Jesus. O mesmo evangelho onde eu li esse trecho, no capítulo 16, versículo 24, Jesus vai olhar para a sua audiência e vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus tem cruz. Sabe o que significa cruz na minha e na sua vida? Todo o conjunto de sofrimento da nossa história é a nossa cruz. Portanto, seguir a Jesus tem cruz, o Evangelho tem cruz, o Evangelho tem sofrimento, o Evangelho tem sacrifício. Ora, se tem sofrimento, se tem cruz, se é o conjunto de sofrimentos da nossa história, e se é o conjunto, a pandemia faz parte. A pandemia que eu estou sofrendo, a pandemia que você está sofrendo, o vírus que está aí no ar, isso tudo faz parte da cruz que eu preciso carregar, que você precisa carregar. Siga Jesus. Se você entrou no barco seguindo a Jesus, suporte toda prova. É isso que a gente vê na sequência. Eu vou ler aqui para você o versículo 24. Olha o que diz: e eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, ele, porém, dormia. O que está dizendo aqui? Você seguir a Jesus não vai dar para você ausência de prova e de dor e de sofrimento. Não vai dar. Esse versículo fala do que começa a acontecer no mar. O forte vento que vem começa a chacoalhar, água entrando no mar, a situação é desesperadora. Se você decidiu seguir a Jesus, suporte as provas. Um ferreiro, ele tinha uma vida extremamente promíscua, uma vida libertina, uma vida longe do que seja a vontade de Deus para as nossas vidas, do que seja o caminho de Deus para mim e para a sua vida. Até que ele ouviu a mensagem, ouviu a palavra, ouviu o evangelho e se rendeu a Cristo. E aí ele faz o firme propósito de dedicar o resto da sua vida para Cristo, para o serviço do Mestre, para ajudar no evangelho. E ele começa a vida dele. Pouco tempo passa e um amigo chega para ele um belo dia na casa dele e diz assim: cara, beleza, você começou a seguir a Cristo, você já não sai com a gente, você já não faz as coisas que nós fazíamos, já entendi, beleza, você mudou, mas deixa eu te dizer, não é por nada não, mas tua vida piorou muito, hein? A tua vida piorou muito, o teu nível social caiu, as tuas lutas, cara, você vivia bem, estava tudo certo, parece que no momento que você escolheu seguir a Jesus, em vez de melhorar, as coisas pioraram. O amigo falou isso em tom de deboche, em tom de provocação, como muitas vezes fazem comigo e fazem com você. Aí ele deu um sorrisinho, despediu o amigo e ele orou.
ele falou: Senhor, por quê? Por que essa provocação? Por que comigo? Senhor, me ajuda a ter resposta para tudo isso. Passou uma semana, semana seguinte o amigo volta, chega lá no seu ambiente de trabalho, na sua oficina, e ele está lá, o ferreiro, trabalhando no ferro. Aí o amigo pergunta de novo, faz a provocação de novo, e Deus tinha dado para ele a resposta. E aí ele chega para o amigo e fala assim: olha, deixa eu te explicar, você vai entender. Aqui, na minha oficina, o aço chega bruto, o aço chega aqui, e eu preciso aquecer o aço em altíssimas temperaturas. Quando esse aço começa a derreter, eu pego o martelo mais pesado e eu começo a desferir golpes poderosos nesse aço para ir moldando esse aço conforme a ferramenta que eu preciso. Depois de um tempo que eu já martelei bastante, eu pego esta peça e mergulho ali naquele tanque de água fria. Quando eu mergulho no tanque de água fria, começa a sair fumaça por toda a minha oficina, e a gente ouve o grito do aço na água por conta da mudança drástica de temperatura. Aí eu retiro, e esse processo eu tenho que repetir várias vezes, porque apenas uma vez não é possível moldar o aço para que fique a ferramenta do jeito que eu quero. Bom, só que no processo, muitas vezes, tem aço que se quebra, que não resiste todo esse processo, e aí eu tenho que jogar e colocar no cesto que você viu na entrada da minha oficina, que só tem ferro velho e imprestável ali. Sabe, eu penso que Deus faz isso comigo, disse ele para o amigo dele. Eu penso que Deus faz exatamente isso. Quando eu vim para o Evangelho, eu venho como aço bruto, e Deus precisa ir me moldando, e Deus nos molda no deserto, na dor, no sofrimento, na enfermidade, nas humilhações, nas lutas que a gente enfrenta. E eu quero sair das minhas provas aprovado. Eu não quero me tornar um ferro velho e um lixo na poeira da história e na minha alma. Exatamente o que Jesus fala no Evangelho de João 15, versículo 2. Todo aquele que está em mim e ele não dá fruto, é cortado e lançado fora. Se você decidiu seguir a Jesus, suporte as provas. E quando você suporta as provas te levam à humilhação. Dá uma olhada aqui a sequência, o que vai dizer aqui o versículo 25. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Deixa eu te dizer, orgulhosos não se humilham, orgulhosos não pedem socorro, orgulhosos têm um muro em volta de si e jamais se rebaixam, mesmo que precisem passar por esse processo. Nesse momento, o que a gente está vendo aqui é oração. Existe aqui uma oração de uma frase, mas a oração começa a acontecer aqui. A oração é fundamental aqui. Se nós não orarmos, nós seremos privados de muito tipo de ajuda que vem de Deus. E eu não sei explicar porquê, mas eu sei dizer que existem coisas que Deus condicionou a nos dar somente se orarmos. Que é um exemplo clássico que você já ouviu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos maus caminhos e orar, então eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas você entendeu o começo do versículo? Se o meu povo fizer isso e isso, aí eu desço. Aí eu desço e resolvo a parada. Portanto, a oração é fundamental. Eu não entendi por que esses caras nesse texto demoraram tanto para ir pedir socorro a Jesus.
Eles tentaram, quando a tempestade começou, eles tentaram com os recursos deles, com as habilidades de pescadores deles, eles tentaram do jeito deles. Eles demoraram, mas eles deveriam já ter pedido. E aí eles vão até Jesus e eles clamam por socorro. Nesse barco tinha muita virtude aglutinada. Se você pegar aqueles discípulos, certamente a gente vai encontrar ali fé, fidelidade, obediência, bondade. Nós vamos encontrar muitas virtudes, mas ainda não tinha oração. É como um jardim. Imagina um jardim com rosa, orquídea, lírio, sei lá, tulipa, com flores belíssimas, mas aí não tem água. Sem água, essas flores belíssimas, elas murcham e elas morrem. A oração, ela é a água do Espírito no jardim das nossas vidas. É preciso humilhação. Para orar é preciso fé, mas para clamar é necessário humildade, humilhação na presença de Deus. Oração, cara. Moisés orou, intercedeu pela nação. Davi orou pela nação. Sansão orou pela nação. Elias orou pela nação. Jesus orou pela nação de Israel. E Jesus orou pelo mundo inteiro. E o ministério de Jesus foi banhado e regado à oração. E aí Paulo ele sintetiza o dever da oração quando ele escreve aos Tessalonicenses 5,17 em 3 palavras: orai sem cessar. Nós temos esse canal e não usamos. Muitas vezes a gente precisa que a água suba até o queixo, que venha uma pandemia para a gente transformar as nossas casas numa igreja. Mas a gente tem esse recurso poderoso que Deus deixou para a gente. Deus quer que a gente ore, que a gente fale com Ele, que a gente entregue os nossos sonhos e os nossos planos na mão dEle. Mas a gente relaxa. Eu digo isso por mim. Eu também relaxo na oração, eu também às vezes esmoreço na oração, eu também preciso muitas vezes de um deserto, de uma pancada na minha vida. Nós estamos no meio de uma pandemia, tem gente querida da minha família morrendo, tem gente querida da sua família morrendo, e nós não sabemos o que fazer, mas Deus é soberano, está na hora de clamarmos: Senhor, tem compaixão, salva-nos, nos socorre, senão nós vamos perecer. Foi essa oração que eles fizeram. Bom, então você decide seguir a Jesus. Se você decide seguir a Jesus, te prepara, suporte as provas. E quando você suporta as provas, você está preparado para viver humilhação, para se humilhar na presença de Deus. Depois desses 3 passos, receba o socorro que só Jesus dá. Deixa eu ler para você como é que foi isso aqui no final desse texto. Olha só, os versículos 26 e 27. E ele lhes disse: por que temeis, ó homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Socorristas, quando chegam, eles não dialogam. Socorristas, quando chegam, eles dão ordens, dão bronca, chamam atenção, porque as coisas precisam acontecer. Eu tenho um cliente aqui na cidade, na nossa empresa, que se chama Baby Calçados. A Baby Calçados teve uma de suas lojas, alguns anos atrás, que incendiou em plena 13 de maio, aqui no centro de Campinas. Foi notícia em todas as emissoras de TV. E um dos seus diretores me conta que no meio do incêndio que aconteceu, começou à noite, foi até o outro dia, acabou com a loja. Ele chegou lá, quando ele chegou lá, um bombeiro apareceu descendo de uma escada e ele foi falar: olha, eu queria que
O bombeiro não deixou ele terminar. O bombeiro virou para ele e falou assim: você não quer nada, saia da minha frente e não atrapalhe o meu serviço. Ele falou que baixou a cabeça, ficou quietinho e foi embora e deixou o bombeiro trabalhar. Não é hora de conversar, é hora de socorrer. Socorristas, quando chegam, eles chegam para resolver a parada. Jesus aqui, no primeiro verso desses dois últimos que eu li, quando ele chega, ele faz duas repreensões. Ele faz duas repreensões. A primeira, ele repreende os discípulos. Não é incrível? Ele podia ter repreendido primeiro a natureza, porque daí tudo se acalmava, aí ele sentava os caras e falava: bom, agora eu preciso dar um sermão em vocês. Não. Primeiro, a batata está assando, o barco está quase virando, é trovão para todo lado, é vento, é chuva, é tempestade. Jesus, ele chega para eles e fala assim: homens de pequena fé. Essa semana, aqui atrás da minha casa tem uma floresta, e nessa floresta, eu falo floresta, você pensa que é um negócio gigante. Não, é uma pequena matinha. E eu brinco com o Theo. O Theo gosta muito de dinossauro. E eu falo para ele assim: Theo, o Rex está lá na mata dormindo agora. Aí o Theo olha para a mata e ele faz uau, e ele dá risada. Ele gosta de imaginar, e ele sabe que é imaginação, que tem um Rex lá na mata. E ele gosta de dizer que ele é o Rex. Ele tem até uma roupinha que é uma fantasia de Rex aqui. Aí, nesse dia, eu virei para ele e falei assim: Theo, você é o Rex? Aí o Theo falou: não. Eu falei: ah, você é o Theo. Ele falou: não, vovô, eu sou o Rex pequenino. O Rex pequenino do Theo, na cabecinha do Theo, é um Rex de verdade como o grandão. Quando Jesus, ele repreende os discípulos, homens de pequena fé, essa fé pequenina, ela é capaz de agir, ela é capaz de enfrentar tempestades, ela é capaz de suportar uma pandemia. Porque se eu tivesse que fazer um X, qual é o tamanho da minha fé, eu acho que eu iria junto com os discípulos, uma pequena fé. Eu não tenho uma fé de um gigante invencível na história dos heróis da fé. Não, eu vacilo, eu erro, eu tenho o meu emocional, sabe? Eu sei das minhas limitações, das minhas fraquezas. E Jesus, ele chama a atenção desses caras. Eu imagino quando Jesus fala isso, esses discípulos com o barco balançando para lá, para cá, e eles vendo que não vai ter jeito. Eu imagino eles assim, com todo respeito e toda reverência, pensando assim: pô, Jesus, não, legal, tudo bem, a gente pisou na bola, errou, a gente tem uma pequena fé, mas resolve essa parada aí. E aí Jesus, ele olha para o vento, olha para o mar, e Jesus ordena que o vento cesse, que o mar se acalme. E o texto diz que naquela hora fez-se bonança. É tudo que a gente está precisando. Jesus, ele continua mandando no ar, ele continua mandando no mar. O ar que nós respiramos precisa ser purificado. O ar que nós respiramos precisa ser exterminado dele, o coronavírus. As ondas perigosas que nos afligem, que atacam a nossa casa, que nos ameaçam, que ameaçam a gente de morte, elas precisam ser acalmadas, elas precisam ser paradas e cessadas, senão a gente não dá conta e não consegue continuar. O mais legal é a forma como termina. Os discípulos, eles falam: caramba, eles ficam maravilhados, e eles perguntam: quem é esse que até o mar e o vento obedecem à voz dele? E é curioso, porque, peraí, não foram esses homens que foram acordar Jesus? E você já reparou que Jesus estava dormindo? Ele estava dormindo, e não é o caso de Jonas que estava fugindo. O sono de Jesus nunca será indiferença, porque muita gente hoje faz a mesma pergunta. Muita gente hoje pensa assim: caramba, onde está Jesus? Está dormindo? Está ausente? Não vai fazer nada? Ele não está no meu barco?
O sono de Jesus, ao contrário de ser interpretado como indiferença, o sono de Jesus é controle absoluto da história, é controle absoluto dos fatos e dos eventos. Nada e ninguém surpreende a Jesus. Então esses caras, eles ficam maravilhados, mas poxa, foram eles que foram pedir para Jesus. Aí Jesus vem e resolve a parada, e eles ficam admirados. Por quê? Porque o socorro de Jesus, na minha vida e na sua vida, ele tem o componente do milagre. Toda vez que você pede socorro a Jesus, toda vez que eu peço socorro a Jesus, é porque nós chegamos num ponto que nós estamos precisando de um milagre. Tem muita gente me ouvindo que está precisando de um milagre na sua casa, no seu casamento, junto aos seus filhos, junto aos seus pais, junto aos seus negócios. Tem muita gente precisando de um milagre para a sua saúde. E o fato aqui, esses caras ficam admirados porque o socorro de Jesus foi um milagre. Nós ainda vamos ver. Em nome de Jesus eu vou ver isso, cara. Nós vamos ver jornalistas, médicos, laboratórios, cientistas no mundo inteiro, cada um dando um tipo de explicação, como é hoje. Cada linha defende uma coisa, um tratamento, um negócio, e fica o povo perdido no meio de tudo isso. Mas o coronavírus será exterminado na agenda de Deus, já tem dia para isso. Será exterminado pelo poder de Deus. E quando a ciência falar, caramba, não tem mais vírus, caramba, está sob controle, cada um vai dar uma explicação. Mas eu e você saberemos quem controlou e deteve esse vírus. O Deus soberano, criador dos céus e da terra, aquele que manda na história, aquele que manda no nosso planeta, aquele que manda na nossa família, manda na nossa igreja, manda nessa vigília, Ele manda, Ele governa, Ele é tremendo, Ele é absoluto. Nós, povo de Deus, que sabemos disso, a gente nem se atreve a perguntar assim, como Ele fez isso? De que jeito Ele fez isso? A gente nem se atreve. Mas assim como os discípulos, eu faço a mesma pergunta. Quem é este que entrou na minha casa? Quem é este que salvou a minha esposa? Quem é este que resolveu resgatar o meu filho? Quem é esse que libertou a minha filha? Quem é esse que coloca o pão de cada dia na mesa da minha casa? Quem é esse que tem me livrado dos perigos desta cidade? Quem é esse que me socorre mesmo sem eu merecer? Quem é esse que nunca desiste de mim? Quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso único e suficiente socorro. Que Ele te guarde, que Ele te abençoe, que Ele faça festa na sua casa. Amém.